Evangelho de São Mateus, capítulo de número 6, o tema é Deus reina. Vamos falar sobre o reino de Deus. Então a gente começa dizendo o seguinte: palavras do Senhor Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos, eles teriam pelejado para que eu não tivesse sido entregue a Pilatos. Desde agora, o meu reino não é deste mundo. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, a gente tem que entender o seguinte: o reino que Jesus trouxe, ele não brotou da terra, ele veio de cima para baixo. O reino de Deus, ele é uma ordem de salvação para os homens. Uma ordem de salvação, porque só entra no reino de Deus os salvos, só permanecem no reino de Deus os salvos. É o reino para os salvos e que opera a nossa salvação. Não é deste mundo. É por isso que o Senhor Jesus, aqui no capítulo de número 6, versículo de número 10, ele nos ensina a orar, e na oração é necessário pedir que o reino venha. Está escrito: venha o teu reino. Se é para o reino vir, é porque ele não está. Então, se ele não está, eu peço para que ele venha. Se eu peço para que ele venha, é porque ele não é deste mundo. Se ele não é deste mundo, como que nós vamos saber que ele veio? Como que nós vamos saber que ele está? Que está acontecendo? Ele é um reino estranho, meus irmãos e minhas irmãs. O reino de Deus, ele é estranho. Ele não é igual ao reino da terra. E por que a gente estranha ao reino de Deus? Porque ele é um reino onde o amor, ele é imperativo. Só entra no reino de Deus pessoas que amam. Só entra no reino de Deus pessoas que querem amar. Só permanece no reino de Deus pessoas que amam. E se você não amar, você não fica. Se você não amar, você não entra. Se você não amar, você não quer. O problema é que nós não temos uma experiência autêntica com o amor. Nós não sabemos o que é o amor. O amor, para nós, ele é um sentimento efêmero. O que é sentimento efêmero? Ele vem, bate e vai embora. É efêmero. Ele não fica por muito tempo. Nossas experiências de amor são experiências muito negativas. Nossas experiências de amor são experiências muito frustrantes, muito angustiantes. Nós somos carentes de amor. Mesmo que você e eu tenhamos recebido lá o amor de mãe ou o amor de pai, nós não sabíamos que estávamos sendo amados. E depois nós começamos a ter o nosso amor de marido, esposa, mas ainda assim nossa experiência de amor como marido e como esposa é deficiente. Depois nós temos a experiência de pai e de mãe, também é uma experiência deficiente. A gente não sabe amar, a gente não sabe. Quando Deus vai trazer o reino dele para os homens, ele traz o reino do amor, que é uma experiência traumática para nós, é uma experiência esquisita, é uma experiência estranha. Quando você está entrando no reino de Deus, você vai encontrar um Deus que ama, e ama com pureza. O amor de Deus, ele é puro, ele é amor mais amor, e ele é um amor incondicional. Deus não impõe condições para ele amar, ele ama incondicionalmente. Ele diz na sua palavra que com amor eterno ele ama. Quer dizer que não tem prazo de validade, não é algo que ele começou a amar agora e que ele vai amar até o fim. É um amor eterno, não teve um início e não terá um fim. Então ele é um amor incondicional, ele é um amor eterno, também ele é um amor incompreensível. Nós não compreendemos o amor de Deus.
Oh, porque Jesus me ama, eu não posso explicar. Então ele é um amor inexplicável. Você não sabe por que Deus ama e ama tanto, e ama sem limites, porque ele é um amor ilimitado. Ilimitado. Não tem fronteiras para o amor de Deus, não tem um lugar aonde ele não possa ir amar você. Aí lá está você vivendo nessa terra, nesse mundo de pecados, nesse mundo de horrores, nesse mundo de dissabores, nesse mundo de tristeza, desilusão, solidão, desespero, medo, morte, ameaça. Você está vivendo num mundo horroroso, porque é um mundo que a maldade impera. Para tudo quanto é lado você vira, a maldade está na esquina, espreitando. E de repente você é convidado por Deus para entrar para o reino, e é um reino estranho, porque não é deste mundo, é de fora, é de cima, não é de baixo, não brota da terra. É um reino que não pode ser provocado pelas relações de experiências sociais. Não dá para fazer um programa social do reino de Deus. Não dá para fazer uma constituição do reino de Deus. Não dá para fazer o estatuto do reino de Deus. Não dá para fazer o código penal e o código civil do reino de Deus. Ele é o reino que ele vem estranhamente de Deus. E ele vem para falar de amor num mundo que não sabe o que é amor, que tem experiências ruins com o amor. A gente tem experiências tão ruins que a gente ama desconfiando. Quer dizer que a gente não ama, porque se tem desconfiança, o amor está perdendo. E a gente vem assim todo estragado, todo machucado, todo alquebrado, todo desconfiado, todo desconcertado, todo desconjuntado. E a gente entra nesse reino a convite do rei. E o que a gente vai experimentar? Vai experimentar esse amor que é o amor de Deus. Amor ilimitado, amor incondicional, amor eterno, amor inexplicável, amor invisível inclusive. É um amor envolvente, também é um amor comovente e é um amor convincente. E o que acontece? Você começa a se sentir desajeitado num lugar onde tem tanto amor assim. Porque eu nunca tive tanta experiência de amor, agora começo a ter experiências de amor sem merecer, sem compreender, sem entender e sem conseguir corresponder. Porque Deus nos ama e a gente não corresponde ao amor que Deus tem por nós. Está aqui a minha moedinha. Você dá uma moedinha para alguém que te abriu o tesouro. Então a gente não corresponde à altura o amor. Tanto é que os fariseus chegaram e perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, qual que é o maior dos mandamentos? O Cristo, cheio de sabedoria e de amor, devolve a pergunta para o fariseu assim: como é que você lê na lei? O que é que você entende? E o fariseu, para não ficar para trás, ele responde: na lei está escrito: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo o teu coração, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Cristo ouviu essa palavra, ele disse assim, o Senhor Jesus disse: falastes bem, você não está longe do reino de Deus. Vai e faz isto. Quer dizer que eu estou entrando no reino de Deus, estou entrando num reino estranho, um reino de amor, onde eu vou receber todo o amor, e a única resposta possível é amar também, é amar com todo o entendimento, de todas as minhas forças e com todo o meu coração. Só aí eu vou me sentir dentro do reino. Por isso que existe uma pedagogia de Jesus. Essa pedagogia está aqui em Mateus capítulo 6. O que é pedagogia? A palavra pedagogia, ela significa um escravo, um servo, que pega as crianças pela mão
e conduz essas crianças até o lugar do educandário. Isso é pedagogia. Então, o agogós, que é do grego, o agogós, ele é um escravo, um servo, que vive dentro da casa de um senhor, e ele tem que levar o paidos, a criança, para o educandário. Então, o que é a pedagogia? Pedagogia é esse instrumento que conduz a gente como crianças no reino de Deus. E aos olhos do Pai, todos nós somos os seus pequeninos, todos nós. O Senhor Jesus disse: Pai, graças te dou, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos teus pequeninos, porque assim te apraz. Pegando uma criança, colocando no colo, Jesus disse: se não vos fizerdes como uma dessas crianças, vocês não entram no reino de Deus. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, que são altivos, que são autossuficientes, vocês também não entram no reino de Deus. Se vocês não nascerem de novo, vocês não entram no reino de Deus. Se vocês não nascerem de novo, vocês não veem no reino de Deus. Assim, todos nós somos pequeninos de Jesus, paidos, crianças, mas crianças mesmo, criança de colo, criança de mimo, criança que precisa de correção, de instrução, de ser conduzido ao educandário. Há uma pedagogia. Jesus, ele não vai exigir de mim e de você um amor que ele não tenha nos amado antes e amado muito. E ele também não vai exigir de nós um amor que ele não tenha nos ensinado com a sua pedagogia. E a pedagogia é o beabá, é o abecedário, é o educandário. São os primeiros passos, é o leite. Capítulo de número 6, o Senhor Jesus, ele começa com a pedagogia. Vocês vão aprender a amar. E para isso, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saibas a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Primeira lição do Senhor Jesus no reino do amor é que quando você fizer o bem, você não pode se vangloriar de fazer o bem, porque o amor de Deus nos ensina a fazer o bem gratuitamente, meus irmãos, sem escândalos, sem autopromoção e sem diminuir a pessoa que está sendo beneficiada por nós. Essa é a primeira lição do reino de Deus. Você tem que aprender a fazer o bem, porque o bem não veio programado em nossa natureza, você sabia? Você não nasceu programado para fazer o bem. Aperta o botão e você está fazendo o bem. O bem é um aprendizado, você aprende a fazer o bem. Não o bem social, não o bem das comunidades e das ONGs. Não é esse bem que a gente coloca no cartaz, que a gente convida a comunidade. Não é esse bem da autopromoção, da autorrealização, da autossatisfação. Quando eu falo de auto, é algo que eu estou fazendo para mim, igual o automático, eu aperto o botão. O bem não veio programado nem sua natureza. O bem do reino de Deus tem que ser aprendido, porque deve ser um bem que beneficia outra pessoa, e mesmo que eu não tenha autorrealização, eu continuo fazendo o bem. Não é para mim, é para o outro. Então o Senhor Jesus fala: o menor dos bens que você pode fazer é dar uma esmola, porque esmola você dá do que tem no bolso. Você coloca a mão no bolso e dá, isso é esmola. Agora o Senhor Jesus, ele viu que em sua sociedade, pessoas que estão fora do reino fazem o bem, só que é um bem mascarado. Esse bem mascarado quer dizer que é para autorrealização, autopromoção e autossatisfação. Eu me sinto bem fazendo o bem para o Alex,
Então eu só faço o bem para o Alex porque eu quero me sentir bem. Jesus fala: não, no reino de Deus não é assim. Não é para eu me sentir bem, mas é para o Alex se sentir bem. Eu faço o bem para ele mesmo que eu esteja me sentindo mal. Eu faço o bem para ele mesmo que eu esteja triste. Eu faço o bem para ele mesmo que eu esteja mal. Esse é o reino de Deus. Dá para fazer assim? Mas como que faz assim? Somente se eu amar o Alex. Somente se eu amá-lo. Porque eu tenho que amar ao próximo. E eu tenho que amar a Deus, como eu amo a mim mesmo. Palavra do Senhor Jesus: aquilo que quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Você é proativo. Proativo quer dizer que você toma a iniciativa, você não espera ser provocado, você não espera ser motivacionado, você não espera ser chamado, você se levanta e vai, você se levanta e faz. Quer dizer que o reino de Deus, ele começa com a primeira lição de pedagogia do Senhor Jesus, dizendo: aprenda a fazer o bem para a pessoa, não por autorrealização, não por autossatisfação e não por vanglória. A palavra vanglória significa glória vazia, porque a pessoa aí de fora faz o bem, mas eles querem a autopromoção. Por isso que tem um cartaz: patrocinado por, doado por, feito por. É uma autopromoção, é para que todo mundo bata palmas. O Senhor Jesus fala: não seja como os hipócritas que nas sinagogas tocam trombetas diante de si, para ser vistos por homens e parabenizado pelos homens. Sempre que você fizer alguma coisa, aí o Senhor Jesus ele usa uma figura de linguagem. Você vai ter que fazer com a mão. O bem, você tem que colocar a mão no arado para poder fazer o bem. Não dá para você fazer o bem à distância. Como assim fazer o bem à distância? Sem se comprometer. Não dá para você fazer o bem via Sedex. Não dá para fazer o bem online. Você tem que se aproximar, tem que estar ao alcance da mão. Essa é a figura de linguagem de Jesus. Você vai fazer com a sua mão, você vai tocar. Você vai sentir o calor ou o fedor. Você vai sentir a alegria ou a tristeza. Você vai sentir o amor ou o ódio. Então tem que estar ao alcance da mão. Por quê? Quando eu quero fazer o bem no reino de Deus, eu quero fazer de forma anônima, mas eu não posso fazer de forma descompromissada. Olha, eu vou fazer, mas eu não vou me aproximar muito não, porque eu não quero me machucar. Na verdade é o seguinte: você vai se comprometer a fazer um bem que pode trazer dissabor para você. Vocês estão entendendo? O bem dentro do reino de Deus é feito por uma pessoa que está aprendendo a amar, e você vai amar uma pessoa indigna do amor. Você vai fazer o bem para uma pessoa que é indigna do bem que você está fazendo para ela, que ela pode inclusive não te agradecer, não te reconhecer e ainda pode te agredir. Isso é reino. Isso é reino, meus irmãos. É você amar uma pessoa tão indigna que ela se volta contra você por você amá-la, que ela te critica porque você não fez mais, porque você não fez melhor, porque você não fez diferente. E nessa hora você fica indignado. Esse miserável nem necessitava que eu fizesse alguma coisa por ele. Fiz e ainda recebi o troco errado, ainda recebi o mal pelo bem que eu estou fazendo. Essa é a pedagogia do reino de Deus. Estão compreendendo? Palavra do Senhor Jesus: tu, quando fizeres esmola, quando deres esmola, você vai ter que colocar a mão na tua esmola, porque todo o bem que você fizer, por maior que seja, ainda é uma esmola. Disse o apóstolo Paulo, primeira carta aos Coríntios, o capítulo do amor, capítulo de número 13: ainda que pegasse todos os meus bens e entregasse para poder socorrer os necessitados, os pobres, se eu não tiver o amor, nada disso tem proveito. E você vai imaginar o seguinte: eu fiz um grande bem. Aos olhos de Deus você fez uma esmola.
O maior bem que você pode fazer para alguém ainda é uma esmola aos olhos de Deus. É o que estava no bolso, é o que está na mão, é o que cabe na mão, é o que dá para você fazer com uma moedinha, com uma nota. É um bem que você fez. Um bem descompromissado? Não, é um bem compromissado. Você se comprometeu com ele. É um bem personalizado. É você quem tem que fazer o bem. Você não pode terceirizar. O que é terceirizar? Passa para o outro fazer para você não se machucar. Não, você não terceiriza. É você mesmo que vai, você mesmo que faz, você mesmo que não espera o retorno, a recompensa, não espera o reconhecimento e ainda pode ser agredido e criticado. É mais ou menos como fazer festa. Você faz a festa e tem gente que reclama do refrigerante, da carne louca, do pãozinho, do bolo, da fila, do horário que começou, do horário que terminou. Sempre tem alguém que reclama porque foi gente de mais, gente de menos. Ué, a pessoa foi para a festa e ainda está reclamando. Isso é o bem do reino de Deus. E é um bem onde Deus ele vai receber do reino dele gente como nós, porque essas pessoas somos nós. Nós somos muito bem tratados por Deus, nós somos muito bem recebidos por Deus, nós somos muito bem agraciados por Deus. Você pisa no reino, você já recebe o amor gratuito. Você pisa no reino, você já é abraçado, do jeito que você é, do jeito que você está e do jeito que você continua sendo por muito tempo, tropeçando inclusive, pecando inclusive, errando inclusive, mas permanece no reino. Não tem ninguém colocando você aqui da porta para fora. Você e eu somos assim. A retribuição que nós damos ao amor que Deus nos dá é realmente algo assim deplorável. Tanto amor para pouco reconhecimento. Por isso que a gente canta, né? Mais grato a ti, mais grato a ti. Nós cantamos, mais consagrado ao Senhor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão. Dá-me mais. Então o primeiro passo, a primeira lição do reino de Deus: como que eu vou me comportar? Eu vou aprender a fazer o bem. Vou pegar a esmola com a mão direita e eu vou entregar a minha esmola, e maior que seja o bem que eu estou fazendo para alguém, ainda é esmola. E não vou contar para a esquerda, que é o difícil no tempo do Facebook, que é o difícil no tempo do status do Instagram, do status do WhatsApp. É muito difícil fazer o bem e não contar para todo mundo ou para alguém. É ou não é? Está muito difícil esconder as boas obras. Está muito difícil esconder aquilo que a gente aparentemente está fazendo de bom para as pessoas. Aí o Cristo diz o seguinte: mas terá que aprender a fazer um bem invisível, o bem anônimo, o bem que só Deus pode ver, que só Deus pode saber e que só Deus pode recompensar. Chega-se o tentador, e o tentador quer que você, a pretexto de incentivar outras pessoas, é pretexto do tentador, vai lá e posta para outras pessoas verem que você está fazendo e queiram fazer igual. É pretexto do tentador, porque a palavra de Jesus é invisível, anônimo, secreto. Porque todo o bem que você faz, ele é um bem que ele acaba nele mesmo. Aí você fala, como que acaba nele mesmo? É assim, ó, aqui está um grão de milho. Você pega um grão de milho, ele é solitário, você vai plantar ele sozinho. E ele sozinho vai ser responsável por um pé aonde vão nascer diversas espigas de milho. Quer dizer que ele não vai irradiar milho para outro grão. Então é cada grão o seu próprio bem. Então o bem que você faz, ele é um ato completo. A esmola que você faz é um ato completo, consumado. Você não consegue fazer essa propaganda que as pessoas dizem que a gente consegue, e não consegue. O bem tem que ser uma escolha, uma opção sua, e é um ato consumado, um ato completo. É um grão sozinho que produz uma árvore sozinho. Vocês entenderam? Palavras do Senhor Jesus. Por isso não fica preocupado em querer incentivar as pessoas a fazerem o bem com a propaganda do bem que você fez.
vai lá, faça secretamente, faça ocultamente, faça invisivelmente, não espere nenhum tipo de reconhecimento, nem recompensa e nem gratidão, e você termina isso aí e vai fazer outra coisa. É mais ou menos uma mulher quando ela está chegando do chamado resguardo, né? Isso aí é uma linguagem de interior. A mulher foi para a maternidade, teve uma criança, vai passar aquele período de resguardo, e quando ela chegar em casa, ela precisa de ajuda. Ajuda com a roupa, ajuda com a casa, ajuda com as crianças, ajuda até com a comida. Precisa. E ela tem as irmãs da igreja, tem as vizinhas e tem os parentes que vão dar aquele auxílio. Quer dizer, e como que vai ser feito? Você vai ter que fazer um bem completo. Quando essa mulher chegar da maternidade com a sua criança, ela já vai encontrar lá o arrozinho fresco, já vai encontrar lá as roupinhas lá passadinhas, o berço já arrumado, alguém tomando conta da casa no período que ela teve na maternidade, aqueles dias de resguardo. Não morar dentro da casa da pessoa, mas dar aquele auxílio invisível, que é um ato completo. Aí você sente vontade de ir lá e fazer isso. Se você sente vontade de ir lá e fazer o bem, vai lá e faz o bem, não fica sentindo vontade não. E não consulta a terceiros, porque os terceiros, eles são pessoas que eles podem desmotivar você, desorientar você e dizer inclusive que não precisa tanto, porque ela não quer fazer também. Sentiu a vontade de fazer o bem? Vai lá e faz. Está ao seu alcance? Sim, é uma esmola. Está no bolso? Você põe a mão no bolso, vai lá e faz. Glória a Deus! Essa é a primeira lição para aprender a amar. Para aprender a amar, Deus ainda não está exigindo de você o máximo, mas é o começo da pedagogia. Continuando, o Senhor Jesus ele diz assim: e quando orares, porque ele vai passar para a segunda etapa da sua lição, é pedagogia do reino de Deus, passo a passo, ponto por ponto. E quando orares, quer dizer, eu já fui lá e já fiz o benefício para alguém, a beneficência para alguém, já estou praticando o bem do lado de fora. Jesus fala: e quando orares? Porque crente ora, meu irmão, e crente ora o tempo todo. Nós oramos na liturgia do culto, mas a liturgia do culto é só um momento, a gente ora o tempo todo, e a gente ora sobre tudo. Não existe censura no reino de Deus, sabia? Deus não censura o que você vai orar, Deus não censura como você vai orar, Deus não censura quando você vai orar, Deus não censura por que você deve orar. Não tem censura, na oração não tem censuras. Crente entrou no reino de Deus e você vai aprender a orar com amor. Jesus vai ensinar, então vou te ensinar como orar com amor. E quando orares, versículo 5: não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora ao teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de lhe o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ponto. Então o Senhor Jesus ele começa aqui no versículo 5 e ele vai até o versículo 15, 10 versículos para falar sobre essa intimidade
entre você e Deus. Jesus coloca: e quando você orar? Quando? Quando quer dizer que você separa um tempo, separa um momento. Mas crente ora, tá bem? Crente ora, e crente ora quando quer. Crente ora e ora quando pode. E crente ora, e ora sobre tudo. E ora ao teu Pai que está em secreto, porque Deus se esconde. Glórias ao nome de Jesus Cristo. Deixa eu dizer para os irmãos: sabia que Deus se esconde para ser encontrado? Sabe aquela brincadeira de criança? Esconde, esconde. Já brincaram? Seus filhos brincam, seus netos brincam, até hoje. Esconde, esconde. E no esconde, esconde, as crianças procuram aquele lugar onde elas não vão ser encontradas. Só que elas ficam à espreita, não é verdade? Porque enquanto o outro está procurando, ela pega, corre e bate no pique, esconde. Você não me encontrou. Aí você fala: mas isso aí tem alguma coisa a ver com Deus? Totalmente, nós estamos na pedagogia. Deus se esconde. Deus se esconde para que você o procure. Deus quer que você o procure escondido, no lugar oculto. Você pode ler o livro dos Salmos. O livro dos Salmos, os salmistas reclamam: por que te alongas das minhas orações? Por que te ocultas? Livro de Isaías, que os irmãos escolheram para este simpósio, o profeta Isaías, o profeta messiânico, que teve revelações e visões que ninguém mais teve. Ele disse: Senhor, tu és um Deus que se esconde, o Senhor se oculta. No livro de Oséias, Deus diz: eu fui encontrado por um povo que não me procurava, e o povo que me procurava não me encontrou. Olha só, Deus se esconde. E Deus se esconde porque Ele quer ser procurado também. Como que você vai valorizar a Deus? Você vai valorizar a Deus, você vai amar a Deus, porque Deus está fazendo o esconde, esconde. Na brincadeira de criança: estou sentindo falta de Deus, estou sentindo uma falta do meu Deus, eu estou sentindo sede de Deus, diz o salmista. Que tipo de sede? Aquele tipo de sede que a corça vai bramando, que a corça, ela está com sede, aí ela começa a bramar, e de longe dá para ouvir que a corça está se aproximando, porque ela está bramando pelas águas, pelas correntes das águas, e está celebrando, porque ela está encontrando as águas. Assim é a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Por isso Deus, ele se oculta, Deus se esconde, Deus se afasta um pouco para provocar em você a pedagogia do amor. Porque amar, meus irmãos, é bom, mas ser amado é bom também. Saber que Deus te ama é bom demais, mas Deus também quer que você o ame. E para que você o ame, Deus te provoca. E como Deus te provoca? Deus se oculta, Deus se esconde, Deus se afasta. Mas é igual na brincadeira de esconde-esconde. Eu estou de olho aqui por causa que eu não quero ser pego simplesmente assim de soslaio. Eu tenho que ser encontrado, tenho que achar a criança debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, né? Escondido ali atrás da parede. Tenho que encontrar. E o que é a oração? De acordo com as palavras do Senhor Jesus, a oração é quando você vai para o esconde-esconde, sabendo que Deus não está no público, Deus não está à mostra, Deus não é para ser a propaganda, Deus é para ser o nosso Pai que se relaciona conosco em um momento de intimidade, e intimidades secretíssimas. Secretíssimas porque não dá para eu falar abertamente na oração aquilo que só Deus pode ouvir. Porque tem coisa que eu quero falar na oração que são confissões de um pecador, confissões de um pastor. Vocês têm ideia o que é a confissão de um pastor? Vocês têm ideia o que é a confissão de um pregador? Que tipo de pecado que os pastores confessam diante de Deus? Tem ideia? Se você ouvisse a confissão de um pastor, você não quereria que ele fosse o seu pastor? Nunca. Você não ouviria o sermão dele? Nunca. Você não pediria oração para ele? Nunca. Por quê? O pecado dos pastores é o pior de todos.
é o mais escandaloso de todos, é o mais feio de todos. É de fazer assim, meu Deus do céu, esse homem é pastor. É verdade, meus irmãos. Esse negócio de assumir tribuna, de assumir a palavra de Deus, de ensinar aos homens, é uma pedagogia horrível para o homem. Por quê? Disse Martinho Lutero que foi um grande pregador e ensinador, reformador da igreja. Inclusive eu já participei com os irmãos aqui de um simpósio sobre a reforma protestante, sobre Martinho Lutero. E o Martinho Lutero, ele escreveu um livro chamado O Escravo Arbítrio, aonde a vontade ela é escrava do pecado, e o Martinho Lutero falava santo e pecador. Santo e pecador ao mesmo tempo, justificado pela fé somente, porque em mim mesmo nada tenho em que possa me gloriar. Não tem qualidade, não tem qualidade. Então aqui diante do púlpito eu tenho que vir de terno, gravata, né, cabelo laranja, tem que vir penteadinho, falar bonito e apresentar a foto para os irmãos. E na oração, Senhor, abençoa, e aquele linguajar bem farisaico, para ficar bonito no áudio da gravação. Aí o Senhor fala, mas agora vamos para o esconde-esconde, vamos para a verdade da oração. Essa aqui só no secreto. Essa aqui é quando não tem nem terno, nem gravata e nem cabelo penteado, que é a confissão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Homem de carne e osso, mulher de carne e osso, com todas as suas frustrações, com todas as suas tentações e com todas as suas vaidades, com os desejos mais íntimos e mais ímpios que está dentro da alma, que veio de fora, que você veio de fora. Você não nasceu dentro do reino de Deus. Ninguém nasce dentro do reino de Deus, nasce lá fora, no Egito, na Babilônia, nasce lá fora, no mundo. Então ninguém nasce santo, íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Não. Salmo de número 51: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Meus ossos nem tinham sido formados, e Deus já estava vendo, ali está nascendo mais um pecador. Então você é convidado para dentro do reino de Deus, encontra o ambiente de amor, e agora você pode falar a verdade para Deus. Pode falar a verdade. Não se preocupe com estar diante dos homens e seres como os hipócritas que se comprazem em aparentar justiça. Já receberam os seus aplausos. Não, você vai encontrar Deus que se escondeu de você, e você vai encontrar Deus no secreto. E Deus que vê o oculto, aí Deus vai tratar com você no oculto. Esse que é o segredo da oração do reino. Aquilo que você fala no confessionário diante de Deus é tratado no confessionário, meus irmãos. É no confessionário. Deus trata você, a sua intimidade, na sua intimidade. Ou você acha que Deus tem algum prazer em expor aquilo que te envergonha, aquilo que te entristece, aquilo que acaba com a sua moral? Você acha que Deus é assim? Os hipócritas são assim, pegam as pedras e atacam nos outros para aparentar que eles são melhores do que aquele que eles estão apedrejando. Cristo não é assim. Você levou toda a sua podridão para Deus, e Deus vai tratar a sua podridão lá dentro daquele lugar secreto, onde só você e Deus se encontram. E Jesus disse: ora ao teu Pai, porque aqui é o relacionamento de pai e filho, que está em oculto, é a portas fechadas, hein? Não tem aplausos, não tem foto, não tem Facebook, não tem ninguém gravando. Você não vai ser delatado na auditoria das CPIs do céu. Não tem CPI no céu. E o que eu faço com os meus pecados? O Senhor Jesus ensinou aqui na oração do Pai Nosso. Ora sim: Pai nosso que estás nos céus, santificado é o teu nome. Venha teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas. Veja só que o pecado, ele não vem em primeiro lugar na oração. O pecado vem,
a confissão do pecado vem, mas ela não vem em primeiro lugar. Olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Isso começa por aqui. Você já vai santificando o nome de Deus. Nós estamos aqui em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 9. Primeiro, santificado seja o teu nome. Segundo, venha o teu reino. Terceiro, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Quarto, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quinto, perdoa as nossas dívidas. Quer dizer que muitas vezes a gente vai entrar na presença do Senhor Deus. Para fazer as nossas orações, a gente coloca os nossos pecados em primeiro lugar. Senhor, perdoa-me porque eu pequei. E aí você ocupa toda a sua oração com os seus pecados. Sim, deve haver uma confissão de culpa dos pecados na oração, mas ela não deve ocupar toda a sua oração, porque tem um preâmbulo, tem coisa muito boa que está acontecendo na sua vida. Você está num reino diferente. Aqui não é um tribunal, meus irmãos, onde você entra para prestar contas daquilo que você fez. O reino de Deus não é um tribunal. Glória a Deus. O reino de Deus não é um lugar onde você está sendo julgado pelos seus pecados. Sabe aonde seus pecados foram julgados? Na cruz do Senhor Jesus. Todos os pecados foram ali condenados, inclusive, e do alto da cruz perdoados. Por isso, quando estiverem orando, fale das coisas boas, faça as suas petições, e nas suas petições perdoa os nossos pecados. Mas com que medida que eu quero ser perdoado? Diz o Senhor Jesus: você vai perdoar com o perdão que você entregou para os outros. Voltou mais uma vez aqui a prática do bem, na pedagogia do reino. Você quer ser perdoado? Então lembra que as pessoas pecam contra você, e elas pecam feio contra você. Elas não têm dó de você na hora de pecar contra você. Você acha que a pessoa está com a consciência plena e absoluta que ela está pecando contra você? Que ela está te ofendendo, te magoando, te entristecendo, acabando com a sua vida, acabando com a sua moral, acabando com a sua alegria, com o seu prazer de viver? Não. Quando a pessoa está pecando contra você, está pecando para valer, está indo forte, está batendo com a bigorna, entendeu? Está consciente. Aí você sabe que a pessoa te magoou profundamente, com a tristeza de morte. E agora chegou a hora de você perdoar essa pessoa. Aí você vai perdoá-la. E por que você vai perdoá-la? Porque você também precisa de perdão dela, de Deus. Você precisa do perdão de Deus. Com mágoa e tudo, você perdoa. Com tristeza e tudo, você perdoa. Com solidão e tudo, você perdoa. Com desgosto, você perdoa. Sentindo vontade de odiar, mas você perdoa. De retribuir, mas você perdoa. De se vingar, mas você perdoa. Perdoa. Aí você chega com essa angústia toda, com esse ódio todo, com essa revolta toda, e traz para Deus no esconde-esconde. Você lá ao quebrado, destruído, com vontade de morrer ou matar. Aí você chega e fala: Senhor, perdoa-me, assim como eu perdoei tudo aquilo que fizeram contra mim, na mesma medida, Pai. Aqui eu não estou pedindo nem mais e nem menos. Mas por quê? O Senhor Jesus explica: porque se você não perdoar aos homens os seus pecados, tampouco o vosso Pai Celestial perdoará vocês também. Aqui está a regra do bem. A gente costuma usar a palavra libera o perdão. Não é só libera o perdão, isso é um modismo, irmão. Libera o perdão, é perdoa mesmo. Você tem que se esforçar muito para perdoar o que te ofende. Não é um perdão gratuito, do tipo assim, banana da feira que acabou e o cara está indo embora e está jogando no lixo, então toma banana. Não é. O perdão que sai do teu coração para quem te magoou custa caro para você. Não é um perdão fácil, não é um perdão da boca para fora, é um perdão que causa dor em teu coração, mas você perdoa. Tem peso. Aí você chega com esse peso todo
e fala: Senhor, é demais para mim perdoar, mas eu preciso, então me perdoa com o perdão que eu estou perdoando. Aí o Senhor Jesus, ele disse que o Senhor Deus, ele perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. Jesus fala que é dívida, a ofensa que é dívida. Está escrito assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. A pessoa está devendo para você, por isso que é uma coisa assim que não é fácil, e é uma dívida grande. Toda ofensa, ela gera uma dívida. Toda. A palavra dívida significa que fica dividido, tá bom? Dívida, dividido, quer dizer que está dividido em partes. Então a pessoa tem que, o devedor, ele precisa quitar a sua dívida, tem que unir de novo. Se você não perdoa, fica tudo dividido, tudo espalhado, fica pesado. Então o que você faz? Você perdoa, você ajunta toda a dívida em uma só, e com um só perdão você quita todas as dívidas das pessoas que te ofenderam. Amém? É uma pedagogia ou não é? Já nasceu programado para perdoar? Te ensinaram a perdoar lá na faculdade? Lá na escola, no 2º grau? Não, te ensinaram pelo contrário: coloca o pé para ele cair, devolve na mesma moeda, não foi? Pega o pau e bate na cabeça também, ensina que aqui é homem também, não foi? Isso foi ensinado para nós. Agora, perdoar, arcar com o prejuízo, ficar no prejuízo e não se sentir magoado depois, só o reino, só o amor pode curar o teu coração, só o amor pode curar a tua alma, só o amor pode te libertar a consciência, só o amor pode te colocar livre para que você possa receber o perdão pleno de Deus. Porque depois que você perdoa, você percebe que você não sente mais culpa pelos seus pecados. Você não sente mais culpa porque o amor de Deus, diz a Bíblia, nos constrange. O amor de Deus nos constrange. Deus ama quem perdoa. Chegando ao limite da nossa aula de hoje, versículo de número 16: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para que não pareças aos homens que jejuas, mas sim ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Aqui termina a pedagogia de Jesus na primeira lição. Existe um momento, que é o primeiro que a gente teve aqui, em que eu vou e faço o bem para os homens. Existe o segundo momento em que eu me retiro para as orações. E tem um terceiro momento em que as tristezas da alma serão maiores do que as consolações do lado de fora. Tem hora que a tristeza vai ser profunda. No reino de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nos convém, por meio de muitas tribulações, entrar no reino de Deus. É estranho dizer isso, mas existem tristezas na alma do crente mais crente que tem aqui, do crente mais fanático que tem aqui. Tristeza na alma. E por que essa tristeza na alma? É como diz o verso do nosso hino, né? Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti.
Por que a gente sente tristeza? Houve um teólogo chamado Agostinho, ele era um grande teólogo. Ele dizia o seguinte: a minha alma anda inquieta, porque ela saiu de ti e ela tem anseio de voltar para ti. Aqui é terra de peregrinação, meus irmãos. O reino de Deus que nós estamos vivendo aqui na terra, ele é um reino que ele nos apresenta, o reino por vir. Estamos aguardando a terra prometida, estamos aguardando um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. A gente já entra no reino, já começa a experimentar o amor, já começa a aprender o amor. Só que esse negócio de aprender o amor, disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios: gastar-me-ei e deixar-me-ei gastar, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado por isso. Quanto mais você vai amando as pessoas, mais você vai sentindo a dor do desamor. Gente que não sabe amar, gente que não quer amar, e gente que você ama dentro de casa, esposa, marido, filho, pai, mãe, dentro de casa. Mas eu sou crente, por que a minha casa é assim? Mas eu sou crente, por que meu casamento é assim? Mas eu sou crente, por que meus filhos são assim? Na pedagogia de Jesus você vai sentindo tristeza, e tristeza profunda, tristeza que vai tirar de você o paladar da comida. Você não vai sentir o gosto do arroz, do feijão, do frango de domingo, da macarronada, o cheiro do churrasco. Você não vai sentir o sabor do suco de laranja. Tristeza que vai levar você a desejar o jejum, a abstinência dos manjares, a abstinência dos prazeres da vida. O Senhor Jesus, ele está falando com gente de verdade. Por quê? O Cristo nos disse o seguinte: olha, Pai, ele orando ao Pai, ele falou: Pai, guarda esse povo no mundo, porque eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu estou subindo, estou indo para a glória, mas o meu povo vai ficar aqui. E por isso o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições. Isso é verdade, isso não é a retórica do pregador eloquente. Isso aqui você sente todo dia, isso aqui você sente o tempo todo, a aflição de estar vivendo numa terra que não te pertence mais, que não lhe apetece. Tem nada nessa terra que diz o seguinte: tem sabor de mel. Não tem sabor de mel. Isso aqui é uma amargura, isso aqui é um desespero viver todos os dias. E Jesus, ele diz assim justamente para que você tenha anseios pelo céu. Da linda pátria estou, bem longe, meu, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar, mas são terrestres esplendores. É isso mesmo, filho. Deus está dizendo: vocês ainda não chegaram em casa, estão no reino e o reino está em vós, mas a casa não é aqui. Então tem motivo de aflição, de tristeza, de solidão, de dor, amando cada vez mais e sendo menos amado. Quanto mais você vai entrando no reino de Deus, mais você vai se apegando às coisas do Senhor e mais você vai sofrendo pelo desapego que as pessoas à sua volta têm com as coisas de Deus. E você olha e fala: eu não acredito que essa pessoa não ame a Deus, eu não acredito que isso está acontecendo. Aí vem o motivo do jejum. O Senhor Jesus disse: então tu, quando estiveres triste, abatido, angustiado, com desejo de desistir, de voltar atrás, de jogar para o alto, quando você estiver no desespero da alma, quando você estiver na solidão, tu, quando jejuares,
Jejua. Você vai começar a se abster das festas, dos convites, dos casamentos, dos aniversários. Você vai começar a não sentir mais o paladar das coisas. Tu, quando jejuares, você vai jejuar, mas você vai jejuar de uma maneira que você está dentro do reino de Deus, porque Deus tem que saber que você está triste. Deus está vendo, mas Deus quer saber que você está triste. E como que Deus vai saber que você está triste? É quando, ao invés de você desafogar para o mundo que você está triste, sabe? Reclamar da vida que você está desgostoso, quando, ao invés de você tentar culpar os outros, quando você assumir a sua tristeza como uma condição de alguém que está a caminho para o reino, você vai fazer o seguinte: você vai sorrir. Mas isso é hipocrisia? Não, isso é reino. Porque eu não tenho que desabar sobre os meus irmãos, as minhas irmãs, para que elas se comiserem comigo. Eu quero provocar dó nas pessoas. Não tenta provocar dó nas pessoas, porque as pessoas não vão ter dó. Está todo mundo no barco furado. Está todo mundo, cara, está todo mundo naufragando. Tem gente que estava sofrendo mais do que você. E se você começar a contar a sua tristeza para ele, você vai ficar deprimido, por causa que ele vai te contar mais tristeza. Tu, quando estiveres triste no teu jejum, assume uma postura de confiança em Deus. Vai lá, lava teu rosto, penteia o teu cabelo, passa um creme, faz a barba, coloca teu paletó, tira aquela roupa bonita do armário, assume o seu luto por dentro, a sua tristeza por dentro, porque aos homens não adianta você explanar a sua tristeza, ninguém, não tem dó. Aí Deus que vê o oculto, que vê você por fora na igreja, cantando, adorando, vê você por fora na igreja, ofertando, saudando com a paz do Senhor, pregando para as multidões, mas vê você, Deus que vê o oculto, a alma magoada, a alma chateada, a alma triste, a pomba que, sabe, ou uma pomba perseguida, é o que diz o nosso hinário. E cansada estava eu, a pomba indo embora. Deus que vê você sozinho no meio da multidão, vai te abraçar, vai receber a tua tristeza. Deus vai assumir a sua tristeza. Ele vê o oculto. Aí, palavra do Senhor Jesus, Ele te recompensará. Ele vai te recompensar na publicidade. Quando? Na frente da igreja? Não. No dia que você ouvir o Senhor Jesus dizendo: venha a mim, bendito do meu Pai, possua por herança o reino que eu preparei para vocês, enquanto o mundo estava desabando, o mundo estava afundando, o mundo estava caindo, o mundo estava desmoronando, mas eu estava preparando o teu reino. Eu orei ao Pai por você. Eu subi aos céus para preparar um lugar para você, e o teu lugar está preparado junto às mansões de Deus. Paulo apóstolo escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, assim também a nossa consolação sobeja por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação, ou se somos consolados, para a vossa consolação é, a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos.
E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim o sereis também da consolação. Então assim termina a primeira lição do reino de Deus desta manhã, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao reino, não o reino das fantasias, não o reino das propagandas, não o reino da mídia, mas o reino do amor, onde você vai aprender a amar mesmo não sendo amado, a fazer o bem sem esperar o reconhecimento, a orar ocultamente, mesmo que você não esteja vendo e nem sentindo nada. Senhor, eu não vou orar porque eu não estou sentindo nada. Você ora mesmo sem sentir nada, confiando que o Deus que está em oculto está te observando, te ouvindo e te recompensando. Faz para Deus, agrada a Deus, sirva a Deus, conheça a Deus, até o dia em que toda essa nuvem passar, e aí você vai ver Deus claramente, porque a Bíblia diz: assim como Ele é, o veremos. Amém? Que Deus abençoe.